O episódio histórico de 8 de janeiro colocou para escanteio a importância e a relevância das discussões sobre o relatório final do governo de transição. Ou seja, é claro que a partir do dia 1º de janeiro, onde se começou logo ali a revogação das primeiras medidas do governo anterior, também já apontadas nesse relatório final do governo de transição, porque no final desse relatório você tinha ali algumas indicações, algumas sugestões a serem feitas, e elas começam ali já no primeiro dia e ao longo da primeira semana. Mas o que acontece? Com os episódios de 8 de janeiro, simplesmente ninguém mais tocou nesse relatório. E ele tem coisas importantes que eu quero mostrar aqui para vocês. Bem, mas antes disso, vale lembrar que logo nos primeiros dias, o que você vai ver ali no governo federal em termos de revogação, né? Você vai ter aí a reversão da ampliação de posse e porte de armas, isso já foi logo no primeiro dia, a revogação dos limites à proteção ambiental, coisa que estava acontecendo ali uma desproteção total por parte do governo Bolsonaro em termos ambientais, sobretudo na região amazônica, a extinção do decreto contra a educação inclusiva. Veja, o governo Bolsonaro não queria educação inclusiva, o fim da medida de incentivo ao garimpo, e vejam que o que aconteceu aí com os Yanomamis simplesmente revela essa tragédia, né, de incentivar o garimpo, incentivado ao longo do governo Bolsonaro, e depois, quando ele fugiu, foi embora lá para Miami, o próprio general Heleno também assinou decretos aí permitindo o garimpo ilegal. E além da concessão de bolsa de R$600, bem como ao longo da semana você vai ver aí o fim do sigilo de 100 anos, onde começa a aparecer agora os absurdos dos gastos do cartão corporativo. Muito bem. Agora, é importante relevar que esse relatório final como o próprio relatório diz, né, ele é uma fotografia contundente dos órgãos e entidades da administração pública federal. Ou seja, você tem ali os dados que foram disponibilizados, muitos dados se perderam, porque, inclusive, não está no relatório, mas você vê depois nas entrevistas, você encontra isso no YouTube, nas notícias, né? Muitos dados foram omitidos, documentos foram sumidos, né? Ou seja, sumiram documentos, então eles pegaram aquilo que conseguiram, né? E vale lembrar que governo de transição, essa ideia de governo de transição foi criado ali na transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, né? Exatamente para preparar o governo que vem a seguir, né? Bom, e agora o que acontece? Só para vocês terem ideia, em termos de cadastro único para programas sociais, você tinha apenas 60% dos dados que estavam aí atualizados, né? E aí você tem ali 40 milhões de inscritos, sendo que 13,9 milhões foram de arranjos unipessoais. Então, percebam que se você pegar ali o dia da posse do Haddad, né, como ministro, que já foi no dia 2 de janeiro, né, o próprio governo do Bolsonaro pediu para o governo de transição retirar 2,5 milhões de pessoas que tinham sido incluídas indevidamente. É claro, né? Foram incluídas exatamente para ganhar o Bolsa Família, para votar no Bolsonaro. A ideia era exatamente essa, né? Você teve ali um absurdo de utilização de dinheiro público na tentativa de reeleger o Bolsonaro, obviamente, o que acabou não acontecendo, né? Mas, enfim, vou pegar alguns dados aqui, né?
algumas máximas que aparecem no relatório, né? Porque ele, digamos, ele é mais quantitativo, ele é mais descritivo do que analítico, né? Digamos, é um grande diagnóstico do que foi aí estudado, verificado, né? Nessas 32 comissões. Tanto é que quando você lê o relatório, vejam, ele tem 100 páginas, mas não se assustem. De texto propriamente dito, são 60 páginas em letras maiores, então dá para você ler rapidamente, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Mas vejam, é importante salientar o seguinte, né? Que conforme aparece lá na página, por exemplo, página 7, né? Você tem ali uma ameaça real de colapso dos serviços públicos. E mais à frente, um dos poucos momentos que você tem adjetivação, lá na página 44, diz o seguinte, né? A cefalia do governo federal resultou no desmantelamento de diversas políticas públicas e no aprofundamento de crises. Então, um dos poucos momentos aí que você tem uma adjetivação. Logo no começo, nas primeiras páginas, já aparece aí um dado fundamental sobre educação, né? Que ali em dezembro, os livros didáticos para 2026 não tinham sido ainda editados. Então, imagina, você já vê aí o descaso total com a educação por parte do governo Bolsonaro, né? Faltavam aí remédios para a farmácia popular e eu vou pôr um dado importante, né, que não está no relatório. Claro que toda aquela dinheirama canalizada para a reeleição também tirou dinheiro aí do farmácia popular, né? Além disso, voltando ao relatório, não havia estoques de vacinas para o enfrentamento das variantes da Covid-19, né? Não tinham recursos, faltavam recursos para a compra de merenda escolar. Lembrando que o governo congelou durante 4 anos aí a verba por aluno, né, de apenas 36 centavos por aluno. E, obviamente, sem contar as universidades que corriam o risco de não concluir o ano letivo, atraso no pagamento de bolsas de estudos. Então, tudo isso vai sendo arrolado ao longo do relatório. Não existiam recursos para a defesa civil e a prevenção de acidentes e desastres. Aqui eu coloco um parênteses, né? Vocês lembram muito bem que na passagem de ano aí, de 2020 para 2021, enquanto a Bahia e Minas Gerais estavam inundados, né, com as fortes tempestades que deram lá nesses 2 estados. Enquanto isso, o presidente passeava de jet ski em Santa Catarina, mostrando o total descaso que ele tem com o grosso da camada mais pobre brasileira, né? Então, voltando, em 4 anos de governo, ele furou aí o teto de gastos em 5 vezes e o relatório aponta que foram gastos aí 800 bilhões de reais. Um parênteses que eu faço aqui é que uma dessas vezes que foi furado o teto de gastos foi exatamente para dar o auxílio de R$600 durante 5 meses inicial para as vítimas ali da situação de Covid-19. Então, nesse sentido, tinha mais que furar mesmo o teto de gastos. E acrescento que quando foi furado naquele momento, não teve nenhum impacto inflacionário, mostrando mais uma vez que esse discurso de que você tem que respeitar o teto de gastos, de disciplina fiscal, né, é balela neoliberal. Portanto, tudo isso não se sustenta na prática. A prática mostrou que, ao injetar muito dinheiro no mercado para as famílias mais pobres, naquele momento, né, os 5 meses de auxílio real, não impactou a inflação, não impactou, né? Então, os livros da escola neoliberal estão furados, mas é isso que, infelizmente, comanda a lógica econômica atual, não só brasileira, mas quase no mundo todo, né?
O legado de 4 anos aí foi o Brasil ele voltar para o mapa da fome, ou seja, 33,1 milhões de pessoas passando fome e 125,2 milhões sob insegurança alimentar. Os cortes na saúde para 2023 seriam na ordem de 10,47 bilhões, o que inviabilizaria também programas e ações estratégicas do SUS, como farmácia popular, saúde indígena, programas da HIV, AIDS, né? Sem falar aí na fila em função aí da Covid-19, as filas no SUS e nos hospitais públicos, né? Nos 2 últimos anos, você teve aí o maior nível de desmatamento dos últimos 15 anos, né? Em 4 anos foram mais de 45 mil quilômetros quadrados de área desmatada, então são dados aí, né? Aliás, ao longo do tempo eu fui juntando, fui aqui juntando vários dados sobre desmatamento, né? E coloquei aí num vídeo, né? Para quem não viu, veja aí que são manchetes, né? Que revelam bem o grau de destruição. Aliás, uma das coisas que esse relatório faz para nós é dar um quadro muito grande de informações, de tal modo que, como tem um índice, você pode pegar ali no índice conforme seu interesse, seja educação, transporte, infraestrutura, indústria, cultura, né? Porque está tudo dividido, digamos, sob tópicos, né? Então, dá para você consultar e ver a área que lhe interessa, né? Propriamente dito, né? Mas voltando, em termos de crianças de abaixo de 7 anos, você teve um acompanhamento vacinal que teve um decréscimo. Era de 68% em 2019 e caiu para 45% em 2022. Pudera, né? Ou seja, o governo Bolsonaro, em termos do Ministério da Saúde, simplesmente foi um descaso total. E isso é só um reflexo dessa situação. Além disso, o Disque 100 foi utilizado exatamente para assediar aquelas pessoas que exigiam certificação de vacina. Além disso, para ficar defendendo a escola sem partido. Notem que nesse relatório você não tem nomes, vamos dizer assim. Só aparece o nome do Bolsonaro, mas não aparece do general Heleno, Damares, Pazuello, né? Então, digamos, ele é um diagnóstico geral de fatos, de situações, de informações e de problemas muito sérios, né? Mas sem nominar. O único nome que aparece é o do Bolsonaro, e no caso aqui do Disque 100, a gente sabe muito bem que é, obviamente, a figura da Damares, né? Dos direitos humanos, que de humano ali não tinha absolutamente nada. Outra coisa importante que aparece no relatório é o aumento do feminicídio ao longo do governo Bolsonaro, que inclusive o Disque 180, que era exatamente para denunciar essas pessoas que abusam e perseguem e cometem crimes contra as mulheres, esse Disque 180 foi simplesmente desmantelado no governo Bolsonaro. Entre 2019 e março de 2020, você tem aí 400 mil armas de fogo registradas segundo a Polícia Federal. Além disso, em termos de habitação, só para dar um dado, mais de 1 milhão sofreram aí despejo ou ameaças de despejo durante ali o período mais severo ali da Covid-19, né? Então, percebam, né? Eu estou aqui só pincelando alguns dados importantes, né? Inclusive, não dá para abarcar todos eles, né? Porque eles estão espalhados no relatório, por isso que eu falei que você pode consultar aquilo que você mais te interessa em termos aí do seu cotidiano, né? É importante que também aparece ali o caso dos Yanomamis, né? Que inclusive ali é apontado que só no ano de 2021 o garimpo avançou em 46% e nós vimos aí esses dias atrás
a situação dramática desses indígenas, né? Além disso, ainda sobre os povos indígenas, você teve ali mais de 1.000 mortos desses indígenas espalhados em 165 povos indígenas que foram afetados, né? Muito bem. Além de vários outros dados que eu não vou colocar aqui, basta você consultar lá e ver o que lhe interessa, ao longo do relatório também tem espalhado as várias instituições, os vários órgãos governamentais que foram sendo desmantelados, esfacelados, diminuídos os orçamentos, e eu vou apontar aqui alguns deles fundamentais. Por exemplo, a FUNAI, ela só funcionou para sua atividade finalística com 30% do orçamento. Ainda sobre a questão indígena, né? Você tem aí o SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que teve aí 59% de redução de orçamento para 2023 em relação a 2022. Então, ainda bem que, portanto, o governo Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Então, imagine com FUNAI e SESAI nessa situação, simplesmente seria uma calamidade total. Sem contar aí o IBAMA, né? O IBAMA que tinha, em 2008, 1.800 servidores na fiscalização ambiental e caiu para apenas 700 deles trabalhando em campo, né, em 2022. A Embrapa, que é o órgão aí responsável por pesquisas ambientais, né, e agrícolas, né, ela estava trabalhando com apenas 27% dos recursos. E cabe aqui uma colocação que é o seguinte: lembre-se, a Embrapa ela foi criada em 1970 para as pesquisas, né, em toda essa área da agricultura, agropecuária, né, criada ali, portanto, na década de 70, em 1970, criado ali em 1970 exatamente para fazer essas pesquisas, e há uns tempos atrás se cogitou em privatizá-la. Mas como é um órgão que só tem gastos, porque é só pesquisa, esse assunto foi colocado em escanteio. E boa parte dessa tecnologia, desse conhecimento, dessas pesquisas são feitas em prol dos fazendeiros, né? Então vejam que como a nossa burguesia brasileira ela é autofágica, né? Ou seja, um órgão que beneficia ela própria simplesmente estava funcionando muito aquém da sua capacidade, devido, obviamente, aí à retirada progressiva dos recursos, né? Não é à toa que uma parte, não toda, mas uma parte da burguesia do campo, né, orientada ali por Cátia Abreu, orientada por Tebet, né, acabou votando no próprio governo Lula, né? Começa a perceber que há uma inviabilidade, né, do próprio governo Bolsonaro, porque essa autofagia acaba criando uma situação ruim para ela própria, né? Mas esse tipo de diagnóstico não é para toda a burguesia agrária, obviamente falando, né? Bom, voltando, você tem aí órgãos como o INAP, IPEA, IBGE, órgãos que tiveram aí cortes de 50% do orçamento, além do assédio institucional. Não é desdobrado no relatório o que é esse assédio institucional, mas a gente sabe muito bem que conforme você encheu de militares nesses órgãos, obviamente são pessoas que não entendem nada do que estão fazendo e, portanto, obviamente dão ordens em cima de aquilo que não tem nem ideia. E você sabe como é que é ordem de militar, né? Vocês já imaginam. Além do que, obviamente, desvios de funções e coisas do tipo, né? Em termos de segurança alimentar, você teve aí o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, simplesmente foi desativado. Não é à toa que tudo isso contribuiu para o Brasil avançar e muito no mapa da fome. Não só voltar, mas avançar e muito. Porque à medida que você desativam o CONSEA,
obviamente, é um órgão que ajude muito ao combate da fome no país, né? São órgãos que existem exatamente para que, quando houver catástrofes naturais, desabastecimento, crise mundial, né, eles estejam ali preparados com seus estoques, né, para resolver, minimizar a situação, resolver não, mas amenizar, minimizar a situação de fome no país. Então, esse foi desativado. E tem um outro, que é o CAISAN, que é a Câmara Alimentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse, conforme o relatório, passou a ter um papel irrelevante, né? E só mais um órgão que eu aponto aqui, que é o FNC, que é ligado à cultura, né? Teve aí uma redução de 91% no orçamento. Então, eu quero que vocês percebam que, por esse conjunto de informações que eu dei para vocês aqui, vocês têm aí um quadro muito grande de informações, enquanto síntese, sobre a catástrofe, o colapso, né? A cefalia, como o próprio relatório diz, né? Que foi esse governo Bolsonaro. Por isso que, inclusive, no dia da posse, lá no Congresso, né? Na fala do Lula, ele disse o quê? Que esse relatório ia para tudo quanto é deputado, senador, órgãos, as pessoas poderiam acessar, teriam que debater, refletir, exatamente porque é um diagnóstico sobre uma situação terrível, uma herança terrível que herda esse governo, né? Agora, outra coisa que é importante salientar, né? Porque nem tudo são flores, né? É bom lembrar que esse relatório é feito pelo governo que está alvorecendo, portanto, carrega consigo também, digamos, os traços desse novo governo. Por exemplo, você não tem nenhuma menção ali ao governo Temer. Claro que é para fazer o diagnóstico do governo Bolsonaro, mas tem uma coisinha ou outra falando a partir de 2016, que as coisas modificam, né? Mas, claro, não vai falar no Temer, afinal de contas, o Temer era o próprio vice do governo petista. No relatório todo, não tem nenhuma menção aos militares. Ou seja, se você traduzir esse relatório e entregar para um estrangeiro que não conhece a história recente brasileira, ele não vai ter ideia da onipresença dos militares que foi no governo Bolsonaro, né? Ou seja, o Bolsonaro como ex-militar, o vice como militar, a adesão, a entrada de 7 ou 8 mil militares, ninguém sabe o número preciso, nos vários órgãos. Então, não aparece nenhuma menção aos militares ali em todo o relatório. Quando você lê todo o relatório, ele tenta passar uma imagem de que havia uma verdadeira plasticidade ali antes do governo Bolsonaro ou até antes do governo Temer, né? Havia uma plasticidade entre governo e sociedade, né? Como se tivéssemos tranquilos no caminho da cidadania, da democracia, da transparência total e tivesse tudo bem. Não, aliás, uma das coisas mais explícitas em defesa de si próprio do governo é em termos de esportes. Quando eles de novo vão reafirmar a importância da Copa do Mundo e das Olimpíadas, esquecendo que, inclusive, esses episódios foram também motivos para as grandes manifestações de junho de 2013. Né? Ou seja, então eles insistem ainda em colocar como se estivesse no caminho certo, né? O que foi feito ali em termos de esportes no Brasil, com esses gastos que só foi o governo que acabou assumindo tudo isso. Né? Então, em linhas gerais, você tem aí, portanto, essas ideias presentes no relatório, portanto, vale você dar uma conferida, né? Eu também fui ao longo desses anos juntando muitas informações, chega uma hora que você tem tanta informação que você chega à conclusão, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Informação demais, né? E eu acabei juntando boa parte delas num vídeo que foram só
de imagens, né? Exatamente para mostrar esse descalabro que foi esse governo Bolsonaro, e também deixo aí, para quem não viu, né, presente como registro, né? Registro de informações. Mas, enfim, em termos gerais, é isso, né? Eu peço para vocês agora o like, né? Compartilhem isso, né? Compartilhe esse vídeo, e quem está conhecendo o canal por esse vídeo, se inscreva, e nos vemos aí nos próximos vídeos, não só com discussão de Brasil, mas discussão de livros, de filmes, e vamos começar esse ano a discutir literatura também, ok? Até a próxima!